Eu sou o Robson e esse é o Tiquinho. Peraí que ele tá meio indócil. Dá beijo lá pro pessoal. Beijo. 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 Muita gente andou me perguntando como foi que eu cuidei do Tiquinho. O Tiquinho ele tem feira palatina. Ele já vai fazer 2 anos. Então nesse vídeo eu vou explicar muita coisa, só que eu vou fazer um resumão. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo e acaba ficando chato. Mas qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, escreve aí nos comentários que eu respondo. Ou então eu junto tudo e faço outro vídeo respondendo essas perguntas, ok? Então já de antemão, deixa o like aí, deixa o gosteizinho, aperta o sininho de notificação e inscreva-se no meu canal. Então, o Tiquinho chegou pra mim dia 10 dias depois de nascido. Ele nasceu dia 14 de fevereiro de 2016. Desde que o Tiquinho chegou, eu venho tendo, até hoje eu tenho alguns cuidados com ele. Peraí que meu cabelo tá todo zoado aqui. Gente, eu tenho alguns cuidados com ele. Assim que ele chegou, eu comecei a dar, como ele não pegava na tetinha da mãe, eu tive que ter uns cuidados com ele. Eu comecei a dar chuquinha pra ele. Essa chuquinha é com um bico de latex, aquela amarelinha, que vende de farmácia mesmo. Só o que foi que eu fiz? Eu fiz um furinho na parte de baixo do bico e botei esse bico apontando para a língua dele, não direcionado direto para a garganta, porque senão ele ia se engasgar e podia broncoaspirar o leite. A princípio eu tava com a Olga, que ela tava com o filhote também. Então o que foi que eu fiz? A Olga era tão boazinha, gente, que eu deixava eu tirar o leitinho dela com uma bombinha de amamentação. Tirava o leitinho, botava na chuquinha e dava pra ele. Isso de 2 em 2 horas, de dia e de noite, eu levava o Tiquinho pro trabalho. Em 2 horas eu dava a mamadeira pra ele. E sempre eu tentava deixar o leite tipo um pouco não quente, mas morninho. Morninho, igual a gente esquenta pra dar pra beber. Então, chegou um tempo que eu tava achando que tava, tipo, machucando o peitinho da Olga. O que foi que eu fiz? Fui no veterinário e ele me deu ou eu podia comprar o leite específico para filhote, que era uma fortuna, ou eu poderia fazer que ele me deu a receita. Sim, detalhe, o veterinário falou que o Tiquinho não chegava nem a 40 dias de nascido. Tiquinho já vai fazer 2 anos. Uia! Isso com muito cuidado. Aí o que foi que eu fiz? Eu tenho a receita anotada aqui, eu vou ler pra vocês, porque de cabeça já vai fazer 2 anos, eu não lembro direito. Aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo fazendo a receita, é só você deixar o comentário que quer a receita, que eu faço um vídeo específico só mostrando essa receita, como é que se faz. Tá bom? Eu vou passar pra vocês. Ó, vocês vão precisar de uma gema, 200 ml de leite. Eu usava leite integral, mas pode ser o desnatado, não tem problema não. Eu usava o leite integral. 2 colheres de sopa de creme de leite sem soro. 1 colher de cremogema, aquela tradicional, sem sabor. E o cabelo zoado. Tradicional, sem sabor. O modo de preparo. Você tem que peneirar a gema. Depois que você peneirar a gema, você mistura ela ao leite. Mexe. Aí assim que levantar fervura, eu não sei se eu falei isso, mas eu vou repetir, qualquer coisa eu edito. Assim que levantar fervura, você mistura o creme de leite e a cremogema. Mexe um pouquinho, desliga o fogo, deixa esfriar. Quando ele estiver morninho, você acrescenta 10 gotas de vitamina C, 10 gotas de complexo B. Entendeu? Aí você vai dar essa mistura para ele de 2 em 2 horas na chuquinha. Na chuquinha com bico de latex, lembra? Não aquela do bico de silicone que é muito dura, eles não conseguem puxar. E mesmo assim você ainda tem que dar uma ajudadinha, espremendo ainda um pouco. Isso você vai fazer durante 30 dias. Aliás, você vai fazer isso durante um bom tempo. Mas até 30 dias você vai dar essa mistura. Depois de 30 dias, você vai incluir nessa mistura, que foi o que eu fiz, 5 gotas de glicopan. Só que dessa vez você vai dar essas 5 gotas e um mamar de manhã
e 5 gotas no mamar de noite. Não é toda vez que você der, não. Entendeu? Com 50 dias de nascido, eu fui introduzindo a ração. O que é que eu fazia? Eu botava a ração num recipiente, deixava ela de molho na água quente. Aí quando ela inchava, eu batia ela no liquidificador, guardava na geladeira. Toda vez que eu ia dar de mamar para ele, eu botava uma colherzinha. Botava uma colherzinha dentro daquela mistura do leite que eu ensinei. Aí, e nisso eu fui aumentando a mistura de ração e diminuindo a mistura de leite. Aí vocês vão me perguntar, Robson, e água? Gente, na mistura do leite e na mistura da ração já estava indo água. Se você for inventar de dar água para ele agora, ele vai se engasgar. Entendeu? Então, ele fica satisfeito com a água que já está bebendo no leite e quando você estiver introduzindo a ração, você bota ela um pouquinho líquida justamente para ele ir bebendo essa água junto com a ração. Não inventa de dar água pura para ele que ele pode se engasgar. Entendeu? E broncoaspirar. Aí fui introduzindo a ração. Quando ele chegou a 5 meses, eu percebi que ele ia lá, comia um carocinho. Isso foi até 5 meses, tá? Com 5 meses, ele só estava comendo só a ração batida no liquidificador. Aí já era 2 vezes ao dia, não era mais de 2 em 2 horas, era 2 vezes ao dia. Aliás, depois de 45 dias, eu comecei a dar essa mistura de 2 vezes ao dia. Eu esqueci de falar isso, 2 vezes ao dia. Até os 5 meses, 2 vezes ao dia. Aí quando chegou com 5 meses, eu já estava dando só a ração. Que eu fui botando a ração no leite e diminuindo o leite até ele estar comendo só a ração. Só que eu continuei dando o Glicopan, 5 gotas de manhã e 5 gotas à noite. Por quê? O que é que acontece? Como ele não mamou do peito da mãe, ele não desenvolveu muito. Então, o Glicopan é como se fosse um reforço para ele comer mais, para ele se fortificar mais. E o que foi que eu fiz também? Depois de 5 meses, eu comecei a dar para ele cálcio. Só que o cálcio que eu dava era cálcio natural. Eu pegava a casca do ovo, botava no forno, deixava ela secar com umas gotinhas de limão dentro, deixava ela secar. Quando ela estivesse bem sequinha, quase torrada, eu batia no liquidificador e toda vez que eu ia dar ração ou a mamadeira ou alguma coisa para ele, eu botava uma colherzinha dentro. Esse foi o cálcio que eu dei para ele, cálcio natural. Até 7 meses. Com 7 meses, o Tiquinho ele começou a beber água sozinho, a comer sozinho, mas eu sempre de olho. Porque com 8 meses ele chegou a se engasgar e eu tive até que fazer uma respiração. Eu fiquei tão desesperado que eu fiz respiração boca a boca nele. Eu sei que muita gente que tem cachorro vai entender nisso o desespero e o amor que a gente sente pelo animal. Eu fiz respiração boca a boca nele, que ele estava saindo ração pelo nariz, pela boca, e aquilo me deu um desespero tão grande que foi a primeira coisa que eu fiz. E graças a Deus ele tá aí, entendeu? Às vezes se eu tivesse ficado com um rujinho, não sei o que lá, ele não tinha sobrevivido. Aí, deixa eu ver o que mais. Tá, com 7 meses ele começou a comer sozinho, só que ele se adaptou a comer, entendeu? A água, ele bota a água na boca, levanta a cabeça como se fosse um galinho, levanta a cabeça para a água descer. Isso até hoje. Ração. Só dou ração para ele, adoro dar comida natural para meus cachorros. Só que pro Tiquinho eu evito muito isso. Por quê? O arroz entra na fenda, qualquer coisa muito, muito pastosa acaba entrando. Tá, um detalhe que eu não falei. O veterinário ficou de operar ele com 7 meses de nascido. Quando chegou com 7 meses, levei ele no veterinário para fazer a revisão dele, que eu fazia a revisão dele de 2 em 2 meses. Fazia a revisão dele. Quando chegou lá que o veterinário viu a fenda, ela tá só uma linha. Então o que foi que ele falou para mim? Robson, ele tem 30% de chance de morrer na mesa de cirurgia e 30% de chance de broncoaspirar o alimento ou a água. Pensei comigo.
Gente, se eu boto o Tiquinho pra ser operado e ele cai nesses 30%, eu fico maluco. Então eu resolvi não operar. E também tem outra coisa, como ele tem a fenda ainda, ele tem a fenda palatina ainda. E como todo mundo sabe que Bulldog, o recomendado é anestesia inalatória, ele corria o risco também de não voltar. Isso foi o que foi me passado, eu não sou veterinário. Com 7 meses ele começou a se alimentar sozinho, tudo, e ele tá aí até hoje. Só que você tem que ter cuidado, você tem que ficar de olho. Porque ele não desenvolveu, ele não tem aquela musculatura que um bulldog normal tem. Bulldog francês, você já tem que ter um cuidado com certos tipos de coisa, tipo alergia, não deixar ele ficar pulando muito, e tem algumas coisas, não é um monte de coisa, algumas coisas, entendeu? Então, o Tiquinho eu tenho meio que o cuidado meio que redobrado.